História de Eixo Tranca-Rua, por Gustavo Escobar. Em sua vida carnal, seu nome foi Geraldo Branco Compostela. Diferente dos relatos cantados em pontos, Tranca-Rua não foi de fato um médico. Era um homem muito rico, nascido em berço de ouro. Quando jovem tinha vontade de se tornar um padre em um mosteiro, em sua cidade Galícia, na Espanha. Seu sonho foi interrompido durante uma missa cujo qual ficou em seu pensamento uma distinta senhora que havia ido se confessar. Depois de um mês, quando estava na antessala da igreja, ele ouviu uma voz suave chamando pelo padre e, para sua surpresa, era a tal mulher dos seus pensamentos. Fingiu ser o padre. A mulher então beijou-lhe a mão e pediu para que ele lhe perdoasse seus pecados. Nesse mesmo momento, Geraldo se calou e disse à mulher: aguarda aí, a parte 2. Ache meus irmãos. Quai, seu app de vídeos curtos. Chucaveira é uma entidade incrível da Umbanda. Embora muitos acreditem que ele seja mau, a verdade é que ele é extremamente poderoso e pode fazer grandes transformações na vida das pessoas. Entre as diversas histórias acerca do surgimento desse eixo, uma das mais conhecidas é sobre a sua vivência no Egito, em torno dos anos 670 DC e 700 DC. Seu nome era Próculo, e ele vivia em uma aldeia simples, fazendo parte de uma família humilde. Por isso é que ele batalhou ao longo de toda a sua vida para crescer e acumular riquezas em forma de cabras, camelos e terras. Próculo fez isso, principalmente, porque naquela época era preciso pagar um dote ao pai ou ao responsável pela mulher para casar-se com ela. Como tinha uma grande paixão por uma moça, acumulou muitas riquezas para que seu pedido para se unir à moça não fosse recusado pelo pai dela. Ele adquiriu metade da aldeia em que vivia e tornou-se um homem afortunado. No entanto, seu irmão de sangue o traiu de forma grave, comprando a permissão para casar com a paixão de Próculo horas antes de ele conversar com o pai da moça. Mesmo muito magoado, ele perdoou o irmão. A aldeia de Próculo era muito próspera em comparação às aldeias vizinhas, o que fez com que elas tivessem inveja, o que fez com que em certo momento eles se unissem para atacar os habitantes da aldeia de Próculo, que, embora tivesse muitas riquezas, tinha menos habitantes. Pegos de surpresa, os moradores foram aniquilados, sobrando apenas 49 pessoas. Revoltadas e guiadas pelo ódio, elas se uniram para invadir a aldeia inimiga, e foi assim que muitas pessoas inocentes morreram. Por estarem em menor quantidade, logo foram capturados e queimados vivos. Entre eles estava Próculo. Contudo, sua dor maior não foi a do fogo queimando sua carne, mas a do coração pela traição que sofreu do próprio irmão e que agora queimava ao seu lado. Esses 49 espíritos de homens e mulheres que desencarnaram naquele dia formaram a falange principal de Eixo Caveira. Cada um desses eixos, por sua vez, tem mais 7 a seu serviço, e assim por diante, formando uma imensa legião de caveiras. Eles passaram por diversas encarnações, sendo a última no Brasil colonial, em que encarnaram como senhores de engenho, fazendeiros, barões e feitores de escravos. Acredita-se que essa foi a conclusão do karma desses espíritos. Quai, seu app de vídeos curtos. História da Pombagira, Maria Padilha, das Almas. Dona Maria Padilha das Almas. Se chamava Teresa, um nome comum para a época. Viveu por volta do século XVIII. No Brasil, em Ilhéus, na Bahia. Ela nasceu durante a madrugada. Seus pais estavam à procura de um lugar seguro para dar à luz, e naquela época hospitais era para pessoas que tinham muito dinheiro. E infelizmente, como eles não tinham muitas condições, sua mãe acabou dando à luz ali na rua mesmo, com a ajuda de uma parteira de sua comunidade. Teresa acabou nascendo em um monte de terra onde sua mãe ficou, ali escorada, que deu origem ao seu nome Teresa, pois Teresa significa natural da terra nascemos, para a terra voltaremos. Sua infância foi comum, como de outras crianças, mas aos 17 anos, infelizmente, seus pais acabam falecendo e Teresa passa a ficar sozinha no mundo. Nesse tempo, como toda a sua família eram bem católicos e devotos,
a grave igreja, Teresa por não ter dinheiro. Um meio de ganho de trabalho, nem lugar para onde ir, foi acolhida na igreja e lá ficou por 1 ano, até completar seus 18 anos. Foi quando ela acabou sendo expulsa, por conta da sua idade, não tendo onde viver. Teresa foi para a rua onde acabou entrando na prostituição. Aos seus 19, 20 anos ela ficou, sabendo de um lugar, um prostíbulo onde ela poderia morar e ter o seu dinheiro. Ela vai até o local. E ao entrar ela se depara com uma moça que tinha nome bem conhecido. Era a dona do cabaré. Teresa foi aceita para trabalhar lá. As mulheres que ali trabalhavam não usavam seus nomes reais, usavam codinomes, não só para não serem identificadas, mas também para ficarem mais elegantes. Em determinado momento, ela escuta 2 homens conversando sobre Maria Padilha, rainha da Espanha, e achou aquele nome muito lindo. Escolhendo então usar como seu codinome. Ela trabalhou bastante e começou a ganhar uma grande fama ali na região por homens muito ricos fazendeiros da época. Pessoas iam ao prostíbulo somente para ficar com Teresa, que agora então se chamava Maria Padilha. Foi devido a essa fama que sua vida começou a mudar de uma forma enorme. Teresa acabou se apaixonando. Mas, não somente por um, mas por vários rapazes, foram 7. E ela pensava em largar aquela vida. Para que pudesse viver com um deles, era complicado para ela aquela decisão de quem ela escolheria, mas ela tentou. E foi viver com um que se chamava Pierre, que era um fidalgo da época, mas não durou muito, pois os outros 6 homens souberam daquilo, e um deles armou uma emboscada para Pierre e o acaba matando. Teresa então vai viver com um dos outros homens, e assim foi indo um armava emboscada para o outro, matando-os um, matando o outro, até chegar no último dos 7. Tinha o nome de Pedro, que era um conde. Até então, Teresa tinha voltado a frequentar a igreja, mas ainda era conhecida como Maria Padilha. Pedro era um homem bastante conhecido, então ela também ficou conhecida, e com isso acabou gerando muito desejo dos homens, pois era muito linda. Em uma das suas tentativas de se confessar na igreja, ao sair, um homem a agarra e rouba um beijo dela. Pedro vinha chegando e viu aquela cena. Ele vai para cima do homem. Eles brigam e Pedro acaba sendo baleado. Em seu último suspiro ali na porta da igreja, Pedro chama Teresa para perto dele e enfia um punhal no seu coração, falando: se eu não posso ter o seu amor, ninguém mais terá, dando fim ali à vida de Teresa. Ao chegar no plano espiritual, totalmente perdida pelo que havia acontecido com ela em vida, foi resgatada por uma pombagira chamada Maria Quitéria, que a coloca em caminho sólido ali de ensinamentos. Teresa andava sempre acompanhada de outros 7 espíritos que foram seus amores, e em vida ela foi encarregada de voltar aqui em terra para ajudar aqueles que sofriam por amor e não eram correspondidos. Agora se chama Maria Padilha das almas, pois era quem comandava entre as 7 almas que trabalham para ela. Seu campo de atuação é voltado ao amor. É uma pombagira que trabalha na linha de Maria Padilha. Além de seu trabalho voltado ao amor, ela é uma pombagira que trabalha muito na lei da justiça. Laroê, pombagira. Quai, seu app de vídeos curtos.